Bom dia a todos. Hoje eu vim fazer uma live meio diferente, tá? Mas que esse tema que eu trouxe hoje, que é amor e aceitação, vai trazer muitas respostas, tanto vem trazendo para mim como para vocês, tá? Como eu sempre faço, vamos fazer as proteções. Hoje eu não convidei ninguém, mas a live vai ficar aqui registrada e vocês vão poder estar vendo depois. Tótons presídios, mantos invisíveis, proteção inexorável e defesa implacável. Tótons presídios, mantos invisíveis, proteção inexorável e defesa implacável. Tótons presídios, mantos invisíveis, proteção inexorável e defesa implacável. Kodosh, 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 Adonai Sekebayu. Kodosh, 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 Adonai Sekebayu. Kodosh, 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 Adonai Sekebayu. Eu vou fazer como eu sempre faço, vou fazer a grande invocação, tá bem? Do ponto de luz da mente de Deus que flui do ponto de luz da mente de Deus que flui luz à mente dos homens e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor do coração de Deus que flui amor e coração dos homens que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a quem chamamos a raça dos homens, que se realiza o plano de amor e de luz. Fecha a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. A mensagem de hoje, dia 4 de julho de 2020, diz: abençoe seus antepassados. Eles o protegem lá de outras dimensões e querem seu bem e felicidade. Permita-se caminhar amparado por suas asas. Bênção que o abraça todos os dias. Por que hoje eu vim trazer esse tema amor e aceitação? Porque dias atrás, nessa semana, aconteceu uma coisa que aparentemente não é muito boa, nem muito positiva. Eu perdi alguém muito importante para mim. Por isso que eu tô vindo hoje fazer essa live para vocês, para poder tá contando também essa experiência que eu passei recentemente e que acatou várias outras emoções. Bom dia, Genilda. Gratidão por estar aqui comigo. Amor e aceitação. Antes de eu vou ler, eu tirei uma mandala para poder ler para vocês, que é a mandala da aceitação, tá? Que é a mandala da aceitação para poder eu quero partilhar com vocês. E eu também separei cartas. Eu peguei hoje, fui inspirada a pegar todas as cartas que falassem de amor. Aí, no tarô das bruxas prateadas, eu peguei a carta dos enamorados, que fala de equilíbrio entre os opostos. Nessa outra carta, que é a do tarô dos anjos, eu peguei a carta dos enamorados também, que você já mostra o amparamento, né, do anjo protegendo essas três pessoas. Peguei a carta do tarô da fraternidade branca também, dos enamorados. Peguei a carta da fraternidade branca, do terceiro raio, que é o do amor. Peguei do tarô cigano, peguei as três cartas que pode ser que representem o amor, que eu peguei também, que é a carta do coração, do buquê e do anel. E também peguei no tarô dos deuses hindu, o deus do amor e a mensagenzinha, tá? Tudo isso hoje eu fui, instruídas a fazer dessa maneira,
Bom dia, amada Mônica. Então, eu vou falar pra vocês, eu vou ler pra vocês a mandala que eu escolhi, né, pra poder estar partilhando com vocês esse momento, que aparentemente parecia dor, mas que eu vi que fazia parte do meu próprio desenvolvimento. Aceitação. A frequência de aceitação ajuda a aceitar que não se pode mudar tudo de uma vez. Basta começar a dar o primeiro passo e o resto se erguirá. No exercício da aceitação existe um imenso aprendizado que nos lapida as aretas do ego e nos faz entender que tudo na vida muda, se transforma e transmuta, somente através da bênção da suprema inteligência. Cabe-nos apenas agir para que o processo ganhe movimento. Não há nada neste mundo que se manifeste sem a presença divina. Não somos os diretores da peça deste grande teatro. Nós somos os diretores da peça deste grande teatro. Nós somos os autores e cabe a nós apenas atuar e representar bem o nosso papel. Portanto, haja pelo não agir, avance acolhendo os obstáculos, aprenda a caminhar dando um passo de cada vez. A afirmação dessa mandala diz: eu aceito que as mudanças precisam ser divididas em etapas. Tá? Vou mostrar mais um pouquinho a mandala da aceitação para vocês. Vocês possam estar vendo ela. Porque é um pouco difícil quando é para falar da gente. Mas se eles pediram para poder eu falar isso para vocês, então é porque é importante. Então vamos lá. Essa semana eu perdi alguém muito importante na minha vida. Alguém que me ensinou muito, alguém que me ajudou a se tornar a mulher que eu sou hoje. Né? Que foi a minha bisavó. Ela que me criou. Ela que me ensinou muita coisa. E que às vezes a gente não reconhece o valor dos nossos antepassados. E o interessante é que a mensagem de hoje do livro de cocriação de Saint-Germain veio dizer isso: valorize os seus antepassados, porque é deles e eles estão lá do outro lado torcendo pela sua felicidade. Na quarta-feira agora, dia 30 de junho, 7h20, minha bisavó partiu. Sei que ela já tinha 104 anos, mas a gente nunca gosta de perder quem a gente ama. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, amor e aceitação, porque eu sentia por ela um amor muito grande. E não só um amor grande, é porque também ela passou na minha vida todos os momentos da minha vida, da minha infância, minha juventude, minha adolescência e até a minha idade agora, né, que ela tava com a gente. E eu lembro muita coisa dela. Eu lembro de quando eu era criança, depois que minha mãe separou do meu pai aos 5 anos, que foi algo que eu tive que aceitar aos 5 anos, a separação dos meus pais, entre 4 e 5 anos. Eu tive que aceitar essa separação. Minha mãe teve que trabalhar, então não tinha tempo de estar comigo e com minhas irmãs. Então quem esteve conosco nesse momento foi minha avó, minha bisavó, eu chamo minha avó, né? A bisavó Júlia. Mas foi ela que esteve conosco no início da minha infância. Foi ela que me instruiu que a gente sempre tinha que acolher os nossos irmãos, independente de quem fosse. Se fosse velho, se fosse novo, se fosse bêbado, se fosse um mendigo, se fosse qualquer pessoa. A gente sempre tinha que acolher. Eu lembro que sempre na casa dela ela acolhia todo mundo. A mulher abandonada, a criança abandonada, sabe? Ela era uma mulher que eu não sei. Interessante que muita gente temia ela, tinha medo dela. Também ela ficou viúva muito cedo ainda, cerca de uns 50 anos ou 40 ela já tinha ficado viúva. E ela tanto cuidou dos filhos da minha avó, como também cuidou dos filhos da minha mãe, que era neta dela.
né? Então, nessa live de hoje eu quero agradecer. Doeu muito ter perdido ela. O meu emocional ficou muito abalado, porque foi a terceira grande perda que eu tive na vida. Primeiro foi meu pai, né? Porque por mais que ele tá vivo hoje, mas com a separação, ele seguiu o caminho dele e eu segui outro caminho com minha mãe. Mas foi uma perda. Isso na minha infância. Também na minha infância, entre os meus 7 anos, eu perdi o meu avô, que também era alguém muito importante na minha vida, que me acompanha até hoje. Ele me orienta até hoje, é um dos meus mentores, posso considerar isso. E hoje, nessa semana, eu perdi um dos exemplos da minha família, minha bisavó, né? 104 anos, muita história ela viveu, mas foi algo que eu tive que aceitar. No primeiro momento, doeu. Por que eu estou relatando isso hoje? Porque eu sei que muitos de vocês perderam alguém importante na vida de vocês. E que por essa perda, muitos ainda hoje sofrem de depressão, muitos ainda sofrem com muitas coisas por conta dessa perda. Mas que a gente tem que ver que por mais que eles tenham passado para outros planos, que são para os planos superiores, porque a morte da minha bisavó foi muito rápida, sabe assim, rápida no sentido que eu tô morando com a mãe agora e minhas irmãs estavam com ela e ligaram para nós, dizendo, olha, ela se foi coisa assim de minuto. Não teve sofrimento, não teve dor. E quando eu fui avisada, eu, tive, porque no processo que ela entrou da partida dela, que começou umas 5 da tarde, eu senti em mim. Eu senti a dor no meu cardíaco, que sempre quando eu vou passar por alguma coisa, o meu cardíaco fica bem agitado. E eu senti essa dor grande, comecei a sentir, e fiquei à espera de algo, que eu sabia que vinha algo. E 7h20 minhas irmãs ligaram dizendo que ela tinha partido. E assim, e depois assim, porque quando acontece o ápice da morte, quando é o momento da morte, quando eles desligam o fio de prata do corpo do humano, né, solta o espírito do corpo, o humano ele tende a entrar num processo de como se ele fosse puxado para a escuridão dele interna. E por conta disso, muitas vezes eles se perdem. Antigamente era mais difícil, eles pegavam os corpos e faziam clone para estar perseguindo. Hoje, graças, como a luz já está 80% na Terra, eu digo 80% porque está bem perto disso, na Terra hoje, então hoje os seres assim que desencarnam, eles já têm um processo mais rápido. Então, eu só fiz um comando e invoquei, porque minha avó sempre foi muito devota de Nossa Senhora de Fátima, sabe? Eu lembro que ela sempre foi devota de Nossa Senhora de Fátima e tava lá. E assim que eu invoquei, eu senti já a energia, eu vi ela toda sendo levada por eles, sabe? Pelos anjos. E entrou dentro de um sol, uma estrela, um sol. E ela foi com eles. E depois, tempo depois, eu vi ela sorrindo, feliz, agradecida por todo o processo da vida dela. Por que eu tô relatando isso pra vocês hoje? Porque eu tenho que aceitar isso e porque eu tenho que mostrar pra vocês que com a nossa aceitação da perda que a gente tem e do amor que sempre eles tiveram por nós, da dedicação, dos ensinamentos que eles tiveram por nós, sempre a gente vai ter algo. Por que eu trouxe essa manual da aceitação? Porque a gente tem que aceitar que tem etapas na nossa vida que precisam acontecer mudanças. Porque aqui não é eterno, aqui é uma passagem, aqui é uma experienciação. E essa experiência que eu vivi foi uma experiência que doeu na minha alma, porque perdeu
um ente querido. É muito ruim. É muito ruim. E na altura eu fiquei eu me fazendo de forte, porque eu tinha que me fazer forte, porque para poder pensar que eu não, mas eu não conseguia estar todo o tempo próximo dela. Não conseguia. Apesar de que ela ficou, parece que ela rejuvenesceu, gente. Eu não sei explicar, parece que ela rejuvenesceu. Parece que ela voltou assim, porque ela já era uma velhinha, bem velhinha, 104 anos. E ela voltou a ter uma face da juventude dela. Que, né, quando eu toquei nela, né, porque assim, ela teve uma partida muito linda. Porque hoje as pessoas morrem e estão diretamente, vão para o hospital e de lá vão logo. E não, deu tempo, todos os meus familiares vim visitar ela, né, a partida dela. Veio um diácono, né, porque não podia ninguém mais, veio um diácono e fez a celebração dela, porque minha avó, era, minha família toda é muito católica, sempre foi muito católica, sempre foi muito de seguir né, nem tanto as regras da igreja, mas as regras do que é o seu, fazer o certo, fazer o bom e do que é servir a Deus e tentar viver o evangelho nas nossas limitações. Então, é bem isso que ela deixou assim. Eu lembro que todo domingo era sagrado. Ela ia na missa. Todo domingo era sagrado ela ir na missa. E quando vinha, ela visitava os amigos dela, que ela conhecia muita gente. Mas de uns anos pra cá, porque ela, com 90 e poucos anos, ela caiu e tinha faturado fêmur. Gente, de 90 e poucos anos, ela fez uma cirurgia de fêmur. Sarou, recuperou totalmente bem, mas infelizmente ela não podia mais andar, que uma das coisas que ela mais amava era andar. Ela não podia mais andar. Mas muita gente vinha visitar ela. E, né, bem isso. Porque eu tô contando isso pra vocês, eu tô abrindo a minha casa pra vocês. Porque mostrando pra vocês que por mais que a gente tenha a nossa caminhada evolutiva, por mais que a gente tenha tudo, mas a gente sempre tem as nossas perdas. E que não é bem uma perda, mas assim, uma mudança de estado. Hoje, antes dessa live, eu tava falando, meu Deus, eu vou falar das minhas coisas, porque assim, eu faço as lives, mas eu não gosto muito de falar de mim, eu gosto de falar as mensagens que ele veio. E hoje é como se eles dissessem assim, não, você vai fazer uma live e você vai tirar suas máscaras, pra mostrar para as pessoas que você também tem fraqueza, que você não é só a fortaleza, mas você tem fraqueza, você tem que aceitar. Eu lembro que outra grande dor que eu tive foi quando eu tive que deixar o Pedro em Portugal e voltar pro Brasil, isso ano passado. Não, ano passado, 2019. Foi que eu tive que voltar e deixar o Pedro lá. Eu tinha que voltar pra concluir aqui, pegar um diploma, pegar os documentos. E concluir a faculdade, né, que faltava poucos meses. E aquilo dali foi bem dolorido pra mim. Foi uma dor grande, 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 grande. Só eu sei. Eu lembro que quando eu voltava no avião, e quando eu voltei pra... eu chorei muito, chorei muito. Tipo assim, quando eu olhei, voltei pra trás. Não sei porque eu tô falando isso, mas estão tudo mais. Eu olhei pra trás, que eu tive que separar dele, doeu. Como se tivesse arrancado. E quando eu voltava pro Brasil, no avião, eu lembro que entrou uma moça. E essa moça era muito assim, geminiana, quase tudo dela era de gêmeos, quase todos os aspectos da casa dela estavam em gêmeos. E eu achei muito interessante, porque ela veio assim, ela sentou do meu lado, e eu tava assim, toda carrancuda, bem séria, eu não queria papo com ninguém. Porque tava com a dor tão grande que se eu falasse eu ia chorar. Então eu não queria papo com ninguém. E ela começou a me tutucar, ei, faz isso pra mim. E eu já tava de saco cheio dela me tutucar. Mas aí numa hora ela se abriu, geminiano sempre diz o que quer na lata. E ela foi e disse, olha, o que é que tu tem? Por que tu tá com essa cara? Não sei o que, começou a dizer. Não, é porque eu deixei algumas coisas importantes. Não. Aí tipo, a gente começou a conversar e ela começou a me fazer rir. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque sempre Deus bota os anjos
para poder levantar o nosso astral nos momentos que a gente acha que tá tudo dado por terminado, tá tudo acabado, e não é. E o mais lindo de tudo hoje é porque as minhas perdas me fazem me tornar uma pessoa que aceita as coisas como são, que sabe que Deus só dá aquilo que a gente possa aguentar, aquilo que a gente possa suportar. E é bem isso. E foi nessas perdas, né? Primeiro foi a perda do meu pai na minha infância, depois foi a perda. Quer dizer, meu pai ainda é vivo, mas assim, a perda dele, que ele separou da minha mãe, ele teve que viver outra vida e a gente foi criada, né? Pode ser que eu fui criada só por mulheres, minha bisavó, minha avó e minha mãe. E depois veio a perda do meu avô, que foi uma dor grande. Apesar de que não deixaram muito, não deixaram eu ir pra coisa, também eu era criança, né? Ia fazer aquilo lá. Mas eu senti muito a perda dele, que eu lembro que era uma das pessoas que eu mais conversava na vida, era o meu avô. E na minha infância. E depois e agora, né? Nessa idade, a perda da minha avó. Apesar de que todos estão comigo. Todos estão comigo. E eu só tenho que agradecer a eles, nessa live. Agradecer a eles por a minha vida, por os ensinamentos deles, por a força que eles me dão, tanto desse lado, né, eles do outro lado, mas que me dão desse lado, sabe? Assim, eu só tenho que agradecer. É bem isso. Tô tentando resumir um pouco das minhas perdas. E eu quero falar pra vocês, quero falar do amor também. Falei da aceitação. E agora eu quero falar do amor. Eu trouxe um textinho do livro que eu tenho da Kuan Yin, ensinando a gente ter compaixão. E nele tem um texto muito, assim, que exemplifica, que fala sobre o amor. E fala todos os aspectos, todos os pontos do amor. E eu quis também trazer isso para vocês hoje. Para que vocês entrem um pouco nesse meu momento. Que eu me senti um pouco desequilibrada, mas que aos poucos eu tô levando e dizendo, agora eu entendo o que é a perda. Porque antes eu perdia, mas eu não tinha tanta consciência. Porque quando a gente é criança, quando a gente perde, a gente sente, mas não é tanto. Mas quando a gente é adulto e quando a gente perde alguém muito importante na nossa vida, a gente sente que arrancou um pedaço da gente. Mas que essa pessoa tá do nosso lado, cuidando de nós, aparando, secando, enxugando as nossas lágrimas. Que foi isso que eu percebi nessa partida da minha bisavó. Agora, sabe? Então, eu vou falar pra vocês o que a Kuan Yin diz sobre o que é o amor. Amor eterno e incondicional. As mais ternas e belas expressões do amor pode ser partilhada por todos, do menor ao maior. A arte do amor é, por consequência, a verdadeira e real expressão do divino. No momento em que o homem cede o controle efetivo de sua vontade humana, da manifestação ao intestino pulsante no seu coração, visando exprimir as qualidades da chama divina do amor, o falso sentimento de opressão é aliviado na consciência do homem, sim, porque o sentimento sem controle destrói a arte do amor. E o mesmo, quando metaforicamente falamos, o barro tem vontade própria, resistir na moderação do mestre oleiro, a roda do karma e aos que chamamos o gira da lei dos ciclos. Nesse primeiro momento, eles estão mostrando que o amor é quando a gente dá tal liberdade para que outros possam também usufruir e viver as experiências deles. O amor não tem que ser aquela coisa de prender o outro, mas o amor dá liberdade para o outro. Interessante, puxando para minhas experiências, eu e o Pedro, a gente tem muito isso. A gente tenta sempre respeitar o lado um do outro em relação ao nosso amor e à nossa liberdade de escolha.
Nem tudo que o Pedro gosta eu gosto, nem tudo que eu gosto o Pedro gosta. Mas a gente respeita os dois polos. Porque se a gente quer estar junto, a gente vai ter que aceitar as qualidades e o defeito do outro da mesma maneira. E é bem isso que eles estão dizendo nessa questão do amor, nessa primeira introdução. A questão que surge é que a alma possuidora de um desejo é ser moldada, sendo dócil e maleável, faz com que ela seja reduzida a um estado de desamparo que necessita de amor. Porque às vezes a gente quer tanto controlar as coisas que a gente acaba não sabendo amar as pessoas. Uma coisa linda, uma mãe. Eu não sou mãe ainda, mas pretendo ser em breve. Quando você é mãe, eu sei que eu sei assim, pelo que eu observo pela minha avó, minha bisavó, né? E pela minha mãe, né? A gente observa que elas têm tanto amor pela gente que elas entregam tudo por amor aos filhos, independente do que ele seja, sabe? Porque elas querem sempre proteger eles. O amor humano não orientado pelo amor divino é necessariamente uma espécie falsificada do real propósito celestial, porque quando você descobre o verdadeiro amor, você vai aprendendo com ele tanto a aceitar as coisas, né, que possam vir, mas sempre a gente tem que ser conduzido pelo amor divino, que é o amor de Deus Pai e Mãe. Porque se você é conduzido pelo amor de Deus Pai e Mãe, que é o amor divino, que é o amor incondicional, você sempre vai saber até que ponto você pode ir. Mas se você for conduzida pelo amor que quer possuir o outro, quer controlar o outro, esse não é um amor falso. É por desta forma, praticando a arte do verdadeiro amor, ou da verdadeira arte do amor, que os homens aprendem a conhecer o significado do amor. Amo-te ou te amo. Viu? Porque o amo-te ou te amo. Mas infelizmente o que vemos acontecer é que rapidamente, de forma acelerada pelo vento da imprudência, a inconstância do amor humano lança fora o objeto de seus afetos. Amar o divino trata-se de uma arte que somente é realçada quando o amor egoísta é deixado de lado, abandonando efetivamente desta maneira, tornando reverso as espirais desqualificadas do amor próprio, puramente egoísta, e de autopiedade que de forma eficaz aciona determinados mecanismos de defesa do ego. Porque ela explica aqui no livro que quando a gente não dá liberdade para o outro, de o outro e tomar suas decisões e fazer por ele as coisas que acha que é o certo, a gente está sendo egoísta, porque a gente já está olhando para o nosso lado, porque é pelo aquilo que a gente acha que é o certo para nós, para aquela pessoa, mas a gente não esquece de olhar que aquela pessoa também é um ser humano, que ela também precisa fazer a escolha dela, ela precisa acertar e precisa errar. E nós não pode atrapalhar. Porque senão a gente está sendo egoísta e a gente diz que está amando o outro, mas a gente está pensando só em nós, na nossa visão perante a vida do outro, mas nós não sabemos o que está dentro do outro e o que ele precisa passar pelas experiências dele para ele aprender, sabe? É bem isso, o amor, ele dá liberdade, não prende, para que o outro faça tudo o que o outro quer, sabe? É bem isso. Mas o que poderia ser a arte de amar, ou a arte do amor? Não é destruir, logicamente, mas enobrecer. E para tanto remover de si toda substância desqualificada, negativa, voltando-se às coisas superiores, buscando a elevação da consciência humana para a divina, pois a consciência de Deus é amor. Então, vocês já devem ter muito ouvido falar que diz a consciência de Deus é amor. Tudo é amor. Tudo Deus fez por amor a nós. Então, Deus deu essa liberdade para que a gente pudesse viver o amor verdadeiro. Que o amor verdadeiro não prende, é um amor que dá sem esperar que vai receber, é um amor que exala, sabe, a verdade. É bem isso, que é justamente o amor que o terceiro raio vem para nos ensinar, que é um amor que dá sem esperar o que vai receber,
É um amor que aceita as coisas e aceita as pessoas como elas são, independente do que sejam. O homem reluta em enfrentar a luz do dia, hesita em rasgar o véu da ilusão e experimentar o desconhecido, ainda que seja infinitamente melhor. Isso, nesse texto, mostra o medo do homem de enfrentar ele mesmo. Porque às vezes, um exemplo, às vezes as pessoas estão num relacionamento e o outro tem medo gosta tanto daquela pessoa e tem medo de perder ela. Então, ele tem medo de enfrentar que quanto mais liberdade ele dá ao outro, mais o outro o ama. Isso eu faço no meu relacionamento. Porque a gente deixa o outro livre, o outro ama mais a gente. Quando a gente tenta prender muito, o outro se sente sufocado e quer fugir da gente. A lei do amor, que provém da raiz cósmica do propósito superior, floresce belamente na consciência dos aspirantes, quando ele, pela primeira vez, se torna consciente dos reinos do pensamento que se encontra além dos seus sentimentos ordinários e vulgares. Claro que existe perigo no caminho do amor sem direção e deve acautelar-se. Porque, por mais que a gente saiba que sinta o amor pelo outro, mas também a gente tem que ver que a gente tem que saber aceitar as coisas e aceitar que às vezes a gente tem que deixar, por mais que a gente ame aquela pessoa, às vezes a gente tem que deixar ela ir embora da vida da gente, porque faz parte desse processo. Porque às vezes a gente não está no momento, a gente está com aquela pessoa da nossa vida. Então a gente tem que ser cauteloso para que não se torne algo obsessivo para com o outro. Não é amor aquilo que todos nós chamamos? Isso é uma pergunta que é feita no livro. Não é amor aquilo que todos nós amamos? O que nós procuramos e o que nós desejamos? Então, todos nós procuramos mais ser amado. Todos nós desejamos esse amor. Mas será que nós se amamos verdadeiramente para poder estar vivenciando esse amor? A gente tem que ter cautela nisso. Portanto, o amor realiza todas as leis, a máxima lei. O amor nos traz esse elixir que ninguém nos pode tirar. Ninguém. Ele é realmente o caminho, pois o amor nos leva em suas asas na direção que podemos não ter visto, não ter conhecido ou compreendido. Isso é uma realidade mesmo. Engraçado que muitas pessoas me questionam e dizem assim: mas como, Nachelle, tu viajou pro outro lado do mundo, né? Voou o oceano. Será que essa pessoa realmente ia te chamar de verdade? Aí eu tento falar para as pessoas que o nosso amor, entendeu? Eu tô dando exemplo de homem e mulher, mas isso é no geral, tá? O nosso amor não nos prende, o nosso amor nos liberta. Então, por mais que eu tivesse me encontrar com Pedro, e se não tivesse dado certo, é porque a gente não estaria preparado ainda. Essa é a minha noção do que é o amor, de eu dar liberdade de ele estar comigo e não estar comigo, mas de a gente se respeitar. E o amor, quando o amor entra na sua vida, ele fica desconhecido. Por isso que às vezes a gente tem medo do amor, porque o amor pega a gente de surpresa. O amor não vem dizer assim: oi, eu vim. Não, o amor vem, entendeu? E ele vem desconhecido porque a gente tem que andar por caminhos desconhecidos, para que a gente possa ver que a gente precisa adentrar dentro da gente para conhecer esse amor, que é o amor de Deus Pai e Mãe, que é o amor que a gente desconheceu e que a gente desconhece, que acha que é o apego. Mas o amor não é apego, o amor é a liberdade. É a transformação pessoal de cada ser humano, tem como base a alquimia do amor divino. A transformação não pode existir sem esta, sendo que este amor divino é uma fonte sempre fluindo, transbordando, jorrando de forma incessante e infinita. Assim, inicialmente, é o poder desse amor que muda o homem e depois começa a mudar a aura de cada um, a aura em expansão do ser. Esse amor traz cura se confiamos nesta cura. Esse poder do amor pode realizar e tem esta capacidade, coisas magníficas, mas deve ser baseada em absoluto perdão, perdão e perdão. Porque o amor, para você amar de verdade, você tem que sempre perdoar.
porque você sabe que o outro tem as suas fraquezas e que a gente tem que aceitar o outro como ele é, independente do que seja para acontecer, sabe? E que o amor, quando ele é verdadeiro, ele faz as pessoas mudar. Eu mudei muito, viu? Mudei muito depois de vivenciar a experiência do amor. Porque antes eu era um pouquinho egoísta, bem egoísta. Eu achava que as coisas tinham que ser minha. E depois, assim, que eu comecei a vivenciar uma experiência de um relacionamento, eu pude ver que não, as coisas não é para ser minha. As coisas é para o bem de todo. E não só meu, mas o bem de todos, tá? Ao contrário, abraçando a doença, em vez de consolo, do poder da doce comunhão com o amor divino com Deus, e uns com os outros, distanciando da efetiva mudança, e a cura não vem. O amor apenas tem de se apegar ao Criador, compreendendo sua lei consagrada no sagrado Torá. Para compreender o pleno significado do amor e para dividi-lo com todos, até as aves do céu conhecem a doce comunhão do amor divino. Basta vê-las compartilharem machos e fêmeas, e o ninho e a alimentação nos filhotes. Existe um melhor exemplo? Eles mostram que o amor sempre é a partilha e não o apego. O amor em manifestação é exemplificado na beleza dos lírios do campo, que passa na maior parte das vezes despercebido da humanidade, que continua a refletir e a meditar no que vem a ser caridade, que floresce por todos os lados, quando ela é o próprio sopro e a fragrância do amor. Assim, o amor, como poder coesivo do universo, mantém unido até mesmo os próprios átomos dos seres. E dessa forma, os homens cheios de pensamentos de ódio e de perversidade, uns para com os outros, literalmente fazem-se um pedaço, destrói-se. Não é o que vemos diariamente ocorrer. Seus átomos não conseguem mais se aglutinar, pois eles não admitirão o poder do amor e selarão do lado de fora toda a chama que pulsa dentro das células do seu corpo, através do seu próprio ódio e receio, medo e vingança. Porque quando as pessoas deixam de amar, elas carregam muito ódio, muita vingança. Isso é muito triste. O homem está, então, com o seu coração empedernido a tal ponto de não reconhecer a expressão de Deus e o seu amor, procurando encontrar em qualquer erisória manifestação humana onde ele não está plenamente. Porque quando as pessoas esquecem o amor, elas se perdem. No coração de cada alma existe o grão de amor, de luz, de poder, de cura e de transparência, e que todos podemos ter acesso. Precisamos tomá-lo, bebê-lo e compreender que para garantir que a civilização avance, cada corrente da vida na Terra tem de abraçar a senda do amor. Este amor que habita no seu amargo e que ali brota é o próprio manancial da vida em cada coração. Extremente. O homem fita o seu semelhante e não vê ou reconhece o amor. Quando vê o Pai, resplandece ali sua luz, como a luz dos olhos e o calor do seu sorriso. Atualmente na Terra, os homens vivem em um mundo de permissividade, onde existe uma tendência natural para que alguns poucos tenham a força de caráter para exigir de muitos padrões de condutas corretos. No entanto, no mundo celestial, os padrões de conduta nunca são comprometidos e pagam-se melhor um tributo ao amor em moeda corrente, que é a obediência irrestrita na lei universal. Quem se habilita? Será que nós estamos prontos para vivenciar esse amor? É isso que eles estão questionando no livro. Que a Queen questiona. Será que nós estamos prontos para vivenciar esse amor? Mas esta lei universal tem um alcance que nem todos têm a capacidade imediata de perceber. Ao tomar uma atitude, ao se mover agindo dentro dos limites da sua consciência, o ser humano pode ter decisões que em primeiro momento conduzem à expressão julgamento do que vê, ouve ou acredita, que percebe dentro desta esfera, coordenando-se aquela ação sob alicerce, cuja medida ou atitude aplicada reflete na verdade, ou falta de amor ou de compaixão.
Navegando pela pluma do desconhecido, o homem está assim, ainda na sua infância espiritual, sem compreender o mecanismo superior, as quais por si só fazem parte de uma engrenagem sublime, substancial de estar no sincronismo cósmico, ajustando-se perfeitamente ao amor divino. Este sim é o amor incondicional, porque quando o homem dá a liberdade de vivenciar o amor, de apreciar o amor no outro, sem julgamento, né? Mas apreciar o amor no outro, apreciar o amor no seu próprio corpo, porque nós temos que amar nosso corpo, porque foi nós que escolhemos ele. Eu escolhi o meu cabelinho preto, eu escolhi minhas sobrancelhas grossas, eu escolhi ser gordinha, eu escolhi isso. Eu escolhi minha mão do jeito que é. Foi nós que escolhemos. É nós que escolhemos cada parte nossa. Nós escolhemos o que vamos viver. Nós escolhemos. Interessante, nessa semana eu passei a semana num curso de tarô. E me fez ver muita coisa. Quanto eu fui reconhecer que nós somos destinados a viver tudo que nós somos. Tá? Então, quem ainda duvida que não existe destino, tá se perdendo. Porque o destino existe sim. A gente... Estamos aqui para encontrar outras pessoas, para viver experiência com outras pessoas, para viver essa comunhão de amor com outras pessoas. Isso é o que eu sinto que é o amor. O Criador, ante sua infinita sabedoria, permite que pelo livre-arbítrio o homem decida e, decidindo, o faça dentro do seu entendimento e compreensão das leis espirituais, o que leva, não raras vezes, à aplicação o que se chama julgamento misericordioso, entendido por muitos que vem como manifestação de insensatez, glorificação do ego, tal qual homens tendo um coração de pedra. O fogo todo consumidor da divindade é o amor. E então se deve entender que o amor perfeito é a manifestação do julgamento que não permite que o ódio nem a criação do ódio esmague alguém, destruindo. Porque assim, quando a gente ama, por mais que a gente encontre pessoas que não sejam boas na nossa vida, mas sempre a gente tem compaixão por ela. Que é o que esse livro vem ensinar, que a gente tem que ter compaixão. Não quer dizer que eu vou aceitar o erro do outro, mas quer dizer que eu tenho que ter compaixão por o outro ainda estar vivendo cego, vivendo na ilusão. Estas considerações em texto escrito trazem que as obrigações sem amor nos torna amargo, a responsabilidade sem amor nos torna impiedoso, a justiça sem o amor nos torna duro de coração, a verdade sem o amor nos torna crítico, a inteligência sem amor nos torna adilosos, a afabilidade sem amor nos torna hipócritas, a ordem sem amor nos torna tacanhos. A honra sem amor nos torna orgulhoso e o amor sem amor não é absolutamente nada. Nada mesmo, sem valor algum, porque é o amor que dá esse valor pra gente das coisas. Mas a verdadeira natureza do amor é difícil de descrever, mas podemos oferecer alguns insights. Alguns indicativos para sua percepção como a sutileza necessária. Buscar no sorriso de uma mãe, na ternura de um pai, na doçura da oração de uma criança, ou o regozijo das festas campestre junto à natureza. Porque você pode ver o amor de Deus no sorriso da sua mãe. Você pode ver o amor de Deus nas festas. Você pode ver o amor de Deus na oração de uma criança e na ternura do pai, porque por mais que às vezes o pai seja um pouquinho, às vezes não consiga demonstrar muito, mas ele tenta dar do jeito dele, porque o homem sempre, nós mulheres sempre sabemos demonstrar amor com mais facilidade, mas o homem sempre é meio assim durinho, mas da maneira dele ele demonstra o amor dele. Às vezes é trazendo um alimento para casa, essas coisinhas assim, sabe? Interessante que eu sempre gosto de celebrar a festa de aniversário, gente, é incrível. Eu sempre gosto de celebrar a festa de aniversário. Às vezes eu penso assim, ai, Natiele, quando nós tiver filho, não é. Porque sempre assim, desde quando porque eu tenho 4 sobrinhos. O Gabriel é o meu primeiro sobrinho. O Gabriel já tem, mês passado ele fez 12 anos, tudo mais velho. Aí tem o meu outro sobrinho, que é o Miguel.
que o Miguel vai fazer 6 anos em setembro. E depois tem o Guigui, que é o Guilherme, que vai fazer 2 aninhos em setembro, que eles são quase no dia do outro. E depois tem a Manu, que a Manu vai fazer 1 ano agora, dia 13. Vai fazer 1 aninho, sabe? E assim, eu sempre gosto. O Pedro que diz assim, mas tu gosta muito de celebrar. Eu amo celebrar aniversário. Porque é como se a gente estivesse dando oportunidade pro novo. E sempre assim, nem que seja só um bolinho com os balões, tem que ter aniversário. Sabe? Pra todo mundo. Não tem que ontem minha irmã mais velha fez aniversário. Aí teve lá, eu não pude ir, né? Porque eu tinha aula de noite. Mas celebrar o aniversário dela, sempre temos que celebrar, porque é o nosso dia, é quando o sol tá na nossa casa. Então a gente tem que celebrar, sabe? Porque é o início de um novo momento para nossa vida. É muito fantástico. Então, isso é demonstrar o amor de Deus, porque Deus dá as coisas para poder a gente vivenciar. Portanto, ao abordarmos este tema, vamos ainda à busca do seu significado mais profundo. De vez que a quem indagamos acerca do amor, com certeza a escassa vezes não. Todos dirão, sabe o seu significado? Entretemos, iremos de forma abrangente deixar registrado os aspectos essenciais que são necessários como preâmbulo ao entendimento do prosseguimento dos assentamentos já feito. O amor, embora seja a base de todo o bem, tem muitas facetas, como já foi demonstrado, tendo ainda em seu contexto o conteúdo e os seguintes aspectos, as qualidades que o compõem. Existem 3 tipos de amor. Existe o amor compassivo, existe o amor misericordioso, existe o amor piedoso, existe o ser julgador, ser piadoso, ser julgador, ser solidário, ser passivo, ser ativo, ser possessivo, ser paciente, ser infalível. Existe todos esses aspectos no amor. Existe porque o que é um amor compassivo? É aquele amor que tenta compreender todas essas situações. O que é o amor misericordioso? É aquele que vem e que tem misericórdia, por mais que ninguém tenha abandonado aquela situação, mas aquele continua lá, tentando. Um dos quadros que eu acho mais lindo é aquele quadro de Jesus misericordioso. Sério, aqui na mãe tem, na minha avó tem. Eu lembro que eu comprei um quadro para cada casa de Jesus misericordioso. Eu nunca gostei de ver Jesus na cruz. Eu sempre gostei do quadro de Jesus misericordioso, porque é o amor dele mostrando, eu amo vocês, eu tô com vocês. Eu olho aquele quadro de Jesus misericordioso e só vejo isso. O ser piedoso, que é aquele que tem piedade para com o outro, independente de quem seja, sabe? O ser julgador. Mas, Natiele, o amor julga? Não é que o amor julgue, mas o amor tenta tirar as camadas daquilo. Por isso que ele julga o outro, que sabe que dentro daquela situação existe lá uma luz, existe lá amor. Então nós não podemos apontar que não, a gente tira as camadas que está enegrecendo aquele coração. Ser solitário é aquela pessoa que doa, independente do que seja, se ela vai receber ou não, mas ela sempre doa. Isso é o amor solidário, que você dá sem esperar o que vai receber depois. Ser passivo é aquela pessoa que vive, um exemplo, ela ama o marido dela é super mal, mas ela continua naquela passividade, confiando nos seres superiores que um dia ele será uma pessoa melhor, sentirá o amor dela e mudará. Ser ativo, o amor é ativo. O amor, quando ele vem cortando tudo. O amor, quando é amor, ele vem para transformar. Ele não vem só para poder estar ali, amor. Não, ele vem para transformar mesmo. O amor possessivo. Natiele, existe um amor possessivo? Existe. Existe aquele amor que eu vejo muito isso, que é o amor materno. Que é aquele amor que cuida, a ponto de querer proteger o serzinho de qualquer coisa. Proteger os filhos de qualquer coisa.
Ah, e tem o amor paciente, que é o amor da espera. É aquele que espera, 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 espera os tempos de Deus para mudar a vida. Ser infalível. E também tem o amor infalível, porque é aquele que sabe que no fundo o amor sempre vencerá. Bem isso. O amor que existe em cada alma deve elevar-se a um amor profundo, um amor compassivo, um amor que jamais perecerá, um amor para sempre. Devemos levar em conta que o amor é misericórdia, não são complacência. Não é a opção do deixar andar, no intuir, que sempre falha. Se não criar problema, por vezes o verdadeiro amor tem de ser duro, para levar para o bom caminho os que dele se afastaram, mesmo por pouco tempo. A psicologia moderna aborda a questão e lhe atribui o nome de amor duro, sendo conhecido ainda pelas escolas iniciáticas como a vara disciplinadora do amor. Na verdade, o amor realiza todas as leis, selando cada um de nós de todo o caminho errado e da tentação ou da queda. O amor perfeito expulsará tudo que não seja igual a si mesmo. É ele a chave da libertação. Quando as tensões aumentam e os desentendimentos desvaleça, aflora, vem e surge lutas entre pares, luta entre irmãos, luta, enfim, das mais variadas formas e abrangência. Portanto, o recurso para isso é simplesmente o amor. É a prática do amor, como o amor misericordioso, que expandirá o receptáculo e abrirá o cálice dos cheiros humanos, para a libertação de toda gama de opressão que destrói tudo que existe. Se tomamos o ensinamento de Gautama, Siddhartha Gautama, o Senhor Buda, veremos que podemos ter opções. Ele diz: o ódio nunca cessa pelo ódio, mas só pelo amor é curado. Esta é uma lei essencial e eterna. Viu? Observem o que do Buda vem dizer, que o ódio nunca cessa, mas que o amor sempre cessa tudo, porque o amor chega para transformar. O amor não chega para deixar por isso mesmo, não. O amor chega para transformar. Dentro deste contexto, todo o que podemos entender por compaixão é que, entendeu? É bem isso. Então, na sequência, eu vim falar de amor e compaixão, mas eu não quero adentrar nisso agora. Eu vim trazer para vocês essa explicação resumida sobre o amor, né? Para que vocês comecem a compreender que o amor, ele é o que é. Ele não precisa de justificar muito, mas ele é o que é. E quando eu vim falar de amor e de aceitação para vocês, é essa ligação, porque por amor aos meus, pelas perdas que eu tive, mas por eu ter aceitado, eu ter continuado amando eles da mesma forma, eu consegui superar e elevar tudo a minha vida, consegui me tornar a pessoa que eu sou hoje, consegui me curar das minhas coisas e me transformei totalmente. Olha, hoje veio o Deus do amor, que é o Deus Kamadeva, tá? E ele vem com a mensagem dele e diz assim: as feridas do passado estão sendo curadas. Você está livre, vocês estão livres. Caminhe para o novo. Ajuste-se com a ajuda do amor de Kamadeva, que ele é o Deus do amor. É um Deus que ensina as pessoas a amar, a construir o novo, viu? Por isso que eu trouxe para vocês. Gente, eu tenho uma novidade para vocês. Eu disse para vocês que ia chegar umas runas, né? Então, chegou as runas das bruxas. Eu vou mostrar para vocês. Eu ainda não consagrei, sabe? Chegou esses dias. Chegou bem quinta-feira. Eu ainda não, como eu disse pra vocês, eu tô no curso, aí eu não tive tempo. Vou mostrar pra vocês assim. Eu ainda não tive tempo de consagrá-los. Por isso eu não posso tirar ainda pra vocês, tá bem? Mas eu queria mostrar pra vocês as runas que chegaram, que é as runas das bruxas, pra poder a gente estar trabalhando depois. E pra não ficar um vídeo muito extenso, então eu vou falar, né, do amor próprio.
E tá aqui, eu vou mostrar pra vocês a mandala do amor próprio. E quero ler pra vocês um pouquinho sobre o amor próprio pra poder a gente concluir esse momento. Eu acho que vocês começaram a compreender o que realmente eu quis transmitir hoje. Que foi com a minha experiência de perdas que eu consegui ser o que eu sou hoje. Isso é graças a tudo isso. Amor próprio. A frequência de amor próprio ajuda a dar mais energia e amor a si mesmo, o que lhe permite ser mais significativo para o outro. Amar o outro como a si mesmo, aqui está a lei da reciprocidade. O amor é magnético e atrativo. Quanto mais nos amamos em extensão, os outros, pela lei da reciprocidade, mais os outros nos qualificarão como grandes almas. Portanto, amemo-nos e quebremos nossos preconceitos e defesa, amando aos outros como a si mesmo. Por extensão, sejamos abençoados pela suprema inteligência. A afirmação dessa mandala diz: eu me amo por quem eu sou. Então, passou um tempo que eu não me aceitava muito, mas depois que eu descobri que eu sou uma pessoa que vive o meu amor, que vive a minha verdade na minha simplicidade, quer dizer, eu ainda tenho muito que aprender, sabe? Eu ainda sou um aprendiz. Mas que eu venho... Depois que eu descobri que eu comecei a compreender mais sobre o amor, sabe? Aí as pessoas gostam de mim e eu nem preciso fazer nada. Eu só preciso ser eu, tá? Então, é bem isso. Deixa eu ver. Eu vou agradecer todos vocês que estão na live. Quem teve, quem não teve, quem foi, quem não foi. Vou falar todos aqui que comentaram. E vamos lá. Bom dia, Genilda, gratidão. Bom dia, amada Mônica, gratidão. Bom dia, Maria, minha sogra linda, gratidão. Bom dia, Camila, gratidão. Bom dia, Daisy, gratidão. Bom dia, Gisélia, gratidão. Bom dia, Aline Zanata, gratidão. Olha, gente, as obras de arte da Aline. Hoje eu estou usando a mãozinha, que diz que é a mão de Rá, a mão de Maria, mão... Sabe, tem vários exemplos. Sabe? Olha a pulseira linda. Vocês podem estar adquirindo com a Aline Zanata, tá? Vocês fazem os pedidos pelo Índigo Cristal no Instagram dela. Aí vocês deixam lá a mensagem e ela responde pra vocês, tá bem? Então, gente... gratidão, Camila. Gente, também eu tenho que recomendar a Camila. Falando nisso, depois eu tenho que marcar uma sessão com a Camila, porque ultimamente eu acho que o meu chakra desalinharam todo por conta dessas coisas. Mas eu acho que eu tô voltando, sabe, assim, um pouquinho. Não tô 100%, mas que graças... eu tô tentando chegar lá. Então, é bem isso. Espero ter conseguido passar pra vocês a minha experiência, tanto na aceitação das perdas que eu tive, como a minha experiência no conhecer o amor e vivenciar a experiência do amor, tanto com os meus familiares e tanto, né, com a família que eu vou construir em breve, né, de ser esposa, ser mãe, essas coisas, sabe? Tô adentrando isso. Apesar de que eu tive as mulheres da minha vida, né? Minha bisavó, minha mãe, minha avó e minha mãe são grandes mulheres, então eu tenho grandes exemplos. Tá bem? Então é isso. Gratidão a todas vocês por participar, tá? E é bem isso. Mostrei pra vocês as cartas, né? Então, que eu trouxe hoje. Só trouxe tudo de amor e de aceitação. Então é isso. O Deus que habita em mim, sauda o Deus que habita em vocês. Gratidão por partilharem comigo esse momento de cura pra mim, porque eu sou muito fechada, eu não gosto muito de falar de mim, e principalmente das minhas dores, e hoje eu consegui estar me abrindo com vocês. Beijo no coração de vocês, gratidão sempre, porque todos que estão aqui fazem parte da minha história, fazem parte da pessoa que eu me tornei hoje. Sou muito grata a vocês por estarem comigo nessa jornada. Gratidão sempre. Beijo no coração. Tchau, até a próxima.